Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro é este que você está vendo nos domínios da mediunidade. Nós estamos lendo todos os capítulos e comentando esses eventos tão peculiares que muita gente enfrenta sem noção de que está passando por eles. É muito importante estarmos atentos àquilo que André Luiz nos está relatando, porque uma vez que nós todos temos mediunidade, mesmo que não seja para trabalhar na casa espírita, mesmo que a pessoa não seja espírita, todos nós estaremos enfrentando circunstâncias meio diferentes, meio às vezes inexplicáveis, e que o conhecimento dessa realidade possibilitará que a pessoa saiba como trabalhar esse processo. Nós comentamos isso lá no começo, no primeiro programa. Hoje, vamos dar sequência àquela reunião mediúnica em que André Luiz, Hilário e Aulus estão descrevendo para nós alguns eventos. Já vimos a mediunidade torturada, já vimos a presença de um espírito bastante endurecido através da mediunidade do sonambulismo, já vimos no programa passado o transe, a convulsão epilética promovida por uma entidade que se aproximava vingadora daquele que está encarnado. Por quê? Porque cada uma dessas circunstâncias representa a ação magnética alterando o comportamento do encarnado. Só que quando a pessoa não conhece esse processo, ela apenas trata fisicamente, ou com medicações, ou com terapias, aquilo que está acontecendo no seu corpo. E se esquece que isto pode estar enraizado na ação vibratória. Hoje nós vamos ver o capítulo número 10. Ele vai tratar de um tema muito interessante. Mas não se esqueça daquilo que aconteceu no capítulo anterior. Como o rapaz entrou em transe, aquele que estava naquela mesma sala onde se reuniam os médiuns para a reunião mediúnica, ele foi colocado numa sala à parte para ser atendido. E a coisa agora vai começar no capítulo 10º, quando André Luiz, Hilário e Aulus deixam aquela sala e voltam para a sala principal. Então, vamos ao texto. O capítulo 10 vai falar sobre o sonambulismo torturado. Voltamos ao recinto principal. A médium Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado que se retirava do ambiente agora sob o fraterno controle dos espíritos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora que estava ali concentrada em oração, seguida ao lado, de distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos daquela noite que iriam receber assistência. Você vai ver o slide lá do capítulo do psicoscópio e vai ver esta pequena reunião de pessoas sentadas ali naquele banco à direita. Você vê lá no fundo aquela senhorinha de cabelo preso com o seu filho, que é o Pedro, que foi atendido no capítulo número 9. Agora, André Luiz está se referindo a esta senhora de cabelos louros ou cabelos cor de mel, que está sentada também ao lado de um senhor. Eles estavam ali, eram os 4 que vieram para receber a assistência naquela reunião que estava acontecendo ali. Então, Clementino, Aulus, André Luiz e Hilário estão nos informando do que vai acontecer. Continua o texto André Luiz nos relatando. Afagando a cabeça da senhora, o supervisor Clementino notificou: nós vamos favorecer que uma entidade infeliz se manifeste. Aquela entidade que é companheiro desta mulher e que a vampiriza. Não somente para que a gente o socorra, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa referente ao sonambulismo torturado.
Aí diz André: eu olhei a dama, a jovem, muito moça, inclinada, recostada assim no ombro do homem que estava muito bem trajado e que a amparava de perto. O mentor do recinto, que é o Clementino, afastou-se em tarefa de governança, de cuidados do que estava acontecendo, mas Aulus tomou o seu lugar, passando a nos esclarecer com a bondade que lhe era característica. Ali você vê o casal sentado. O primeiro aqui à direita é aquele senhor de preto, de óculos, e a moça ao seu lado. E, indicando-nos este casal, nos informou: são ambos marido e mulher, numa união de provação redentora, sofrimento que redime. Quando ele estava falando isso, porém, os guardas espirituais deixaram entrar no recinto um infortunado amigo, um espírito infeliz. Nós então olhamos para ele e nos vimos frente a frente com um louco desencarnado. Seu perispírito denso trazia todas as marcas, todos os estigmas da alienação mental indiscutível. O olhar da entidade era turvo, a fisionomia congesta, avermelhada, indisfarçável inquietação. A presença desse espírito inspiraria repugnância e terror aos que não estivessem tão acostumados à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Quando ele entrou, ele correu na direção da jovem doente, como se fosse um grande felino sobre a presa. Nesse instante, a simpática senhora que estava sentada ali começou a gritar transfigurada. Ela não havia se afastado do seu corpo físico. Ela continuava dentro de si. Era ela própria a se contorcer-se em pranto convulsivo, em choro, envolta, porém, no abraço fluídico da entidade, que lhe tocava o campo fisiológico integralmente, envolvia todo o corpo da mulher. Lágrimas quentes escorriam dos seus olhos semifechados. O organismo da mulher se relaxara como uma embarcação sem rumo, sem direção, e a respiração se tornara estridente, sibilante e opressa, difícil. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais se revelavam incapazes de articular qualquer frase compreensível. Então, o dirigente físico da reunião, Raul, sob o comando, sob a inspiração mediúnica, inspiração da entidade responsável, Clementino, aproximou-se daquela dupla, o marido, a mulher e a entidade, não é? No caso aqui a dupla é o espírito e a mulher, em aflitivo reencontro. E então, através do passe magnético, ele aplicou energias sobre o peito, o tórax da médium, que a partir desse momento, é a mulher, né, que está sob a influência do espírito, passou a se expressar em clamores roufenhos. Ela passou a dizer com voz diferente, meio arroucada, a própria moça. E então o que ela dizia? Ela começou a dizer: filha desnaturada, criminosa, criminosa, nada te salva. Você vai descer comigo até as trevas para que você me partilhe a dor que eu sinto. Não quero socorro, quero estar com você para que você esteja comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei.
E então, desse choro convulsivo, frenético, a médium, aquela moça, sem compreensão, passava a gargalhadas de vingador. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia, que gozava. E aquela voz continuava dizendo, através da boca da moça: a justiça está em mim, prosseguia bradando por entre assobios e uivos. Sou o advogado de minha própria causa e a desforra é o meu único recurso. Enquanto isso, sob a inspiração de Clementino que o acompanhava, Raul passou a lhe falar dos valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar nesse espírito a atitude. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, eu e o Hilário, procuramos o contato com o orientador diligente, aquele que os estava explicando, orientando. Diante das nossas primeiras perguntas, Aulus, que é esse orientador, respondeu: Ah, André, Hilário, este é um caso doloroso, como o de milhares de criaturas. E Hilário, muito impressionado, disse: Nossa, dá para perceber mesmo que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim, disse o assistente Aulus. Entretanto, Hilário, ela se encontra imantada, ligada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. E eu, André, pensando nisso tudo, perguntei: ela vai, porém, recordar-se com precisão daquilo que está acontecendo agora com ela? E o instrutor respondeu: não, de modo algum. As células do seu córtex cerebral estão totalmente destrambelhadas, estão desajustadas, por causa do desventurado amigo em sofrimento. Nestes transes, em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor demente, ela cai em profunda hipnose, como acontece às pessoas magnetizadas, nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar o que o espírito está querendo demonstrar, os seus desequilíbrios. E apontando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e inchada, ele continuou explicando: vocês vejam que nesta hora ela tem a glote dominada por perturbação momentânea. Ela não consegue se exprimir senão em uma voz rouquenha, quebrando as palavras. E isso porque o espírito desse nosso irmão torturado, ao qual ela se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações. Ele sente isto, obrigando a que a moça copie o modo de ser do espírito. E Hilário alega: essa associação dos dois é tão entranhada que eu sou levado a perguntar de mim mesmo se no dia a dia dessa moça não serão os dois, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas diferentes uma da outra, que estejam plantadas num único vaso. Na experiência diária, comum, essa irmã, porventura, não será constantemente influenciada de maneira positiva, mesmo que de forma indireta, por esse espírito que a obsedia? E Aulus lhe responde: ah, Hilário, muito bem, você examina o assunto com acertado critério. Veja só que interessante. Olha,
Você às vezes passa por situações meio... Você não tem motivo, começa a ficar chateado, ou ficar nervoso, ou ficar agressivo. Ou você conhece alguém que num dia está de um jeito, no outro dia está do outro. Ou no mesmo dia passa por oscilações, aquela ciclotimia. Está feliz, depois está triste, está com depressão, depois fica eufórico. Aí o povo inventa um monte de nome, né, na psicologia, como diagnóstico. Toque, transtorno bipolar, essas coisas. Só que a gente vai perceber que mesmo que a psicologia defina certos comportamentos, geralmente ela está apenas estudando a casca, aquilo que está aparente. Mas ela não chega a entender a causa. E é por isso que esse livro é tão importante. Nós já aprendemos coisas ligadas à epilepsia, como um processo de interferência do espírito sobre aquele que está endividado, juntamente com a entidade obsessora. Agora nós estamos vendo uma outra situação. E o Hilário está perguntando exatamente isto. Veja só. O Hilário está querendo saber se essa moça no dia a dia não está num estado de alteração, sem que ela note. Essa moça está passando por uma perturbação na reunião mediúnica, mas como é tão próxima a presença da entidade com ela, o Hilário está em dúvida, mas essa moça será que também não é obsedada todo dia, na sua vida comum, no seu dia a dia? É aquele povo que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Será que eles não sabem que pode estar sendo obsedado? E então, depois de ter feito isso, o que o instrutor diz para ele? É verdade, Hilário, você tem razão. Agora nós vamos acompanhar a explicação do instrutor a esse respeito. Ele vai descrever o que acontece. Vamos lá? Vamos ao texto novamente. Nossa amiga, lá no seu ambiente doméstico, é um enigma para os familiares. É um enigma, é uma coisa que ninguém sabe direito explicar. Moça de notável procedência, ela possui belas aquisições culturais, uma moça culta. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, demonstrando desequilíbrios ocultos. A princípio, apresentavam-se através dela a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e de distúrbios circulatórios. Desde a puberdade doente, em vão os clínicos opinaram sobre o caso, até que um cirurgião, acreditando que ela estivesse prejudicada por desarmonia da tireoide, submeteu a moça a uma delicada intervenção, da qual saiu com os seus padecimentos inalterados. Não adiantou nada a operação. Logo após, conheceu o cavalheiro, sob nossa observação, que casou-se com ela convencido de que o matrimônio constituiria para ela uma renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se tornou mais grave. A gravidez cedo se verificou. Ela logo ficou grávida, de acordo com a planificação de um serviço traçado na vida superior. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos. Esse espírito, afagando-lhe a transformação e auxiliando esse espírito na aquisição de um novo destino. Porém, ao sentir-lhe a aproximação, essa que seria a mãe, recolheu-se a um incontrolável temor, adiando o trabalho que lhe compete. O que será que ela fez? O que será que ela fez? Você tem ideia? Como muitas pessoas, não, eu não quero ser mãe, eu não quero estragar meu corpo, eu não quero isso agora, eu quero mais para frente, não, esse eu não quero. André Luiz continua explicando. Impermeável às sugestões da própria alma, que já tinha sido programada aquela encarnação, provocou o aborto, com rebeldia e violência. Ao fazer isso, essa frustração foi a brecha que favoreceu
mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. Então a pobre mulher passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido. Passou a não querer mais o marido. Principalmente à noite, ela é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o companheiro desolado. Os médicos foram trazidos. No entanto, os remédios hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida a uma casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Agora, no presente, ela atravessa um período de repouso em casa, na família. E o marido, agora que ela está em casa, decidiu experimentar a ajuda do espiritismo. Veja só, agora, essa moça chegou até esse ponto. Ela até precisou ser internada. Tal é o desequilíbrio. Mas quando ela praticou o aborto, daquele espírito que a estava perseguindo por algum motivo, e nós vamos ver qual é, ela piorou o seu próprio estado, porque a gravidez estaria facilitando a aproximação. Primeiro, ia tirar o espírito do mundo invisível e ia colocá-lo no mundo visível. Segundo, ela poderia dar amor para aquele espírito que provavelmente ela tinha prejudicado. E ela iria converter o ódio dele num apego ao seu carinho. Ela neutralizaria, portanto, através da maternidade generosa, amorosa, carinhosa, aquilo que ela deixou de fazer no ontem, mas ela não quis. Ela só pensou nela. Então ela produziu a frustração, gerando a dor ainda redobrada na entidade, e agora a entidade passou a atacá-la ainda mais, ao ponto de ela precisar ser internada. Tomou choque, recebeu insulina em altas doses, mas isso não mudou o quadro, porque isso está sendo aplicado no corpo físico. E o problema não é no corpo físico, é na companhia vibratória. Agora que ela passou por um período, é claro que o corpo físico sofre os impactos, então ele, de uma certa forma, tem alguns momentos em que ele está mais sereno. Ela pôde passar uma temporada em casa. O marido, então, falou, vamos ligar lá, alguém que conhece o espiritismo, vamos levar, quem sabe isso ajuda. E agora André Luiz continua explicando. Enquanto Silva e Clementino procuravam sossegar a médium e o espírito comunicante, que estavam ali reunidos numa simbiose de extremo desespero, eu e Hilário continuávamos famintos de esclarecimento maior. Então Hilário, muito estudioso, perguntou, e se ela conseguisse uma nova maternidade? Se ela aceitasse ser mãe de novo? Sim, disse Aulus convicto. Semelhante reconquista vai ser para ela uma bênção. Porém, pela trama de sentimentos contraditórios em que ela se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, ela não pode receber de imediato esse privilégio. Alguma coisa que ela fez não deixará que ela possa engravidar agora. Eu então me lembrei de mulheres que se fazem mães nos hospícios. Mas analisando meus pensamentos, o orientador explicou. A posição de alienada mental não tira dela os favores da natureza. Ela pode ser mãe mesmo alienada mental. Não é porque ela está numa situação de desequilíbrio que ela não possa engravidar, não é? Mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certos desequilíbrios ao centro genésico. A crueldade premeditada, o aborto desejado, alterou o equilíbrio dos centros biológicos que fazem nascer os filhos.
As nossas faltas, os nossos erros, as nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo perispiritual, o corpo sutil. E nós não poderemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos está filiado à mente. A vida corpórea é a reunião, é a síntese, é o resumo das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Olha que conceitos importantíssimos. A mulher destrambelhou o pensamento e praticou um crime contra o seu próprio corpo e contra a vida espiritual de uma outra pessoa, que ia ser seu filho. E o que aconteceu? Ela desajustou o funcionamento biológico, que agora impede que ela possa ser mãe novamente, até que ela se reequilibre, que ela mude o pensamento, que ela possa, mesmo com o remorso, começando a fazer isso por causa do remorso, possa reequilibrar. Por isso que ele diz, não existe ordem sem a inteligência. Ela precisa primeiro pôr ordem na casa mental, para que depois isso reflita no restante do corpo. Aí André Luiz continua nos explicando o que estava acontecendo. O serviço de socorro espiritual, porém, ali naquela sala, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida, colada à médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo as emoções do espírito e os impulsos, tinha o peito ofegante e gemia em soluços, dizendo: para mim não há recurso, sou um renegado. E Raul repetia, tentando ajudá-lo: meu irmão, perdoe e o seu caminho se renovará. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Você não se inclinará ao auxílio para que, da mesma forma, você seja ajudado? Disse Raul Silva ao espírito. E o infeliz chorava, dizendo: não posso. E então, diante daquele par de espíritos sofredores num só corpo, a mulher e o espírito que a obsedava, Aulus prosseguiu esclarecendo: para que a gente examine com serenidade as aflições da obsessão na mediunidade torturada que estamos vendo, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje, que se enraizam nas sombras do passado. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes, que se prendem ao passado remoto e ao passado próximo. E então, apontando o casal com a mão, continuou explicando: vejam só, o esposo de agora foi no passado, numa outra vida, um companheiro nocivo para nossa irmã obsediada, induzindo-a, olha só, induzindo-a a envenenar o pai adotivo. O pai adotivo, essa moça não tinha pai, um pai a adotou, depois ela cresceu, ela começou a namorar o rapaz induziu a moça a envenenar o pai que havia adotado e ela envenenou. E esse pai adotivo hoje é o verdugo, o carrasco que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido, em sua condição de filha adotiva e única, ela viu que o seu velho pai, seu tutor, pretendia modificar as decisões em relação à herança. E isto tudo aconteceu em uma aristocrática mansão do século que passou. Ele, viúvo, abastado, que havia criado a moça com desvelado carinho,
não concordou com a escolha afetiva que ela havia feito daquele moço. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe, em furtar-lhe as finanças, do que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. A moça se apaixonou por um pistoleiro, por um bad boy, ou por um desses mocinhos oportunistas. Então o que fez o pai adotivo? Procurou afastá-la da influência do noivo, verificando que em vão ele tentava separá-los. Ela não queria, a moça não aceitava. Então o pai adotivo, indignado, começou a mover medidas legais para deserdar a moça. Quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a matar o pai adotivo através de entorpecentes contínuos. A moça, apaixonada por um doidivaninhas, está encantada. E isso acontece tão costumeiramente. O pai é rico, vê que o rapaz é um oportunista, porque ele tem mais maturidade de vida, mas a moça está encantada, não vê outra coisa. Aí o pai tenta ajudar a moça a descobrir que ele não presta. Só que a moça não quer descobrir que ele não presta, ela quer se deixar levar pela paixão, geralmente até por causa dos envolvimentos físicos, hormonais, sexuais. Aí o pai, fazendo de tudo para que ela possa acordar, vê que ela não acorda, então começa a tirar a possibilidade financeira. E aí chega no ponto do interesse do rapaz, que vê que se ela ficar pobre, ele não vai querer saber dela. Só que o velho é um obstáculo. Então antes que ele tire a moça, ele quer que o velho morra. E conversa com a moça, e veja só a tal alienação dessa moça, que ela aceita envenenar o pai, usando medicações que ele não precisa, em dosagens de profundidade muito maiores. Quantos dramas não acontecem semelhantemente na vida? E chegam a coisas graves. Vamos voltar ao texto para ver o que André Luiz vai nos contar ainda. Vamos lá? Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado com uma diminuta dose de corrosivo. Findo ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, ela se viu vítima de aflitivas desilusões, porque o esposo rapidamente se revelou um jogador inveterado e libertino, devasso, confesso, relegando a moça à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado, o pai adotivo, imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo a moça a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio, que é o assassinato do pai, ficou ignorado na terra, ninguém ficou sabendo, mas foi registrado nos tribunais divinos, e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da prova redentora. O infortunado perseguidor recolhia as afetuosas advertências de Raul Silva e depois de breve intervalo, o assistente Aulus continuou dizendo: como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, quando ela morreu, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da sua vítima, que se tornou um vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento envolvido ao pensamento dele.
atravessou a infância e a puberdade experimentando a influência e o assédio do espírito, mesmo à distância. Todavia, quando o inimigo do passado reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se dessa superioridade magnética, dessa ascendência que ele tinha sobre a pobrezinha, golpeando o seu equilíbrio. André agora diz que ele e Hilário estavam tocados com o quadro de justiça que se desdobrava sob os nossos olhos. E nós não conseguimos fugir à pergunta para melhor fixar os ensinamentos. Então, colocando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário disse: com que, então, nosso amigo tem o seu débito a saldar com a mulher doente? E Aulus confirmou em um grave entono: Hilário, sem dúvida. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de trabalhos, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer, de atender aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem, seja no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado, do nosso decidido contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do assassinato de seu pai, a que ela se entregou pelo anseio, pelo sonho de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano da consciência. E o amigo que inspirou nela a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Com muita pena eu olhei o cavalheiro tristonho, diz André, e pensei na frustração à qual ele devia sentir-se preso. Puxa, casou para ajudar a moça e agora está vendo esse estado. Bastou que eu pensasse nisso para que o orientador me explicasse. André, realmente, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Relembrando a antiga fome de sensações, ele se aproximou da mulher que ele casou, com a qual ele se casou, procurando nela instintivamente aquela sócia de aventura passional do passado. Mas o que ele encontrou? Encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer também. E Hilário, ouvindo isso, ele comenta: transferindo nossos interesses de estudo para este caso, ainda assim, poderemos classificar a enferma, essa moça, como se fosse médium? E o instrutor Aulus responde: ora, como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente, necessitada de carinho e de amor. Encarcerada, presa, no cárcere das teias fluídicas do adversário demente, ela se purifica através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, ela é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que nós visitamos, que estamos vendo aqui, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata, como médium, não é? No campo do auxílio, uma vez que se revela extremamente necessitada da ajuda dos outros. E aí André aproveita o assunto e diz: naturalmente, mesmo agora, a presença dela aqui não será útil, não será inútil, diz André. Ela está aqui por algum motivo, mesmo que ela não possa ser médium.
E o instrutor responde: de verdade, André, não será inútil não, de modo algum. Primeiramente, ela e o esposo, eles representam um valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, este trio de almas, o pai assassinado, o noivo que se tornou marido e acabou com as finanças, e é a própria moça que se deixou levar, vai se renovando pouco a pouco. O perseguidor, o espírito, compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A doente, a moça, vai se fortalecer em espírito para recuperar-se como é preciso. E o seu atual marido adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o espírito, o hóspede, foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou ao normal. E atendendo-nos à indagação, o assistente Aulus respondeu bondoso: quando nosso irmão Clementino nos convocou a observar o problema, sem dúvida quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médiuns surgem e repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio, para servir no presente à causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. Como ninguém avança para a frente, com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. Essa conversação, porém, foi interrompida. Clementino, diligente, nos chamava a cooperar em outros setores. E isto vai ficar para o próximo encontro, o capítulo 11. Vai se falar dos desdobramentos do serviço. Mas aqui você já pode ver como essas alterações de humor, de comportamentos, ela na hora da reunião, ela recebeu o espírito, mas esse espírito atuava sobre ela sem que ela estivesse em transe na família, no trabalho, na casa, no passeio. Isso acontece com muita gente, por causa dessa sintonia com as entidades inferiores com quem nós temos compromissos. Por esse motivo, esteja sempre atento. Quando você sofre essas alterações ou conhece alguém que está nesse descontrole, desse descompasso, envolvendo depressão, tristeza, nervoso, ações assim não normais, não precisa ser queimar dinheiro, não. Basta ser assim, agressivo, sem motivo, triste sem motivo, ou oscilante. Esta pessoa, ela está normalmente sob a influência de alguma entidade, que seja do seu passado, seja da nossa atividade comum, está influindo sobre ela. E quando você sabe disso, você pode entender como é importante o recurso da casa espírita, do passe, da palestra, do diálogo com alguém que entenda alguma coisa a esse respeito, para você encontrar uma opção, que foi o que o marido foi fazer depois que ela saiu do hospício, do sanatório. Foi tentar o espiritismo. E é muitas vezes o que estava faltando. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar conosco e estar fazendo outras pessoas também descobrirem o espírito da letra. E assim, muita gente vai poder entender o que está acontecendo com ela, ou com parentes, ou com amigos. E quem sabe, ao invés de internar ou dar remédio, possa levar ao tratamento magnético para resolver os dois problemas, do encarnado e do desencarnado. Então, obrigado pela sua atenção, esperamos você para o programa da próxima semana e desejamos que você tenha muita paz.